Fala, galerinha, beleza? Tranquilo? Professor Paulo de Química, um assunto super importante hoje. Vamos trabalhar aí sobre estequiometria, né? Coloquei ali nas redes sociais, bombou o pedido para que a gente possa ter aí uma conversa em relação à estequiometria e suas proporcionalidades. Tranquilo? Então, primeira coisa, galera, não tem como fugir disso, tá? A gente tem que entender que estequiometria é difícil, né? Você precisa ter uma certa interpretação, mas se você levar, né, a sério as dicas que eu vou lhe dar agora, galera, é uma questão atrás da outra, beleza? Então tem que estar muito atento nas dicas desta aula, né? Se você não quiser mais sofrer com estequiometria, a hora é agora. Caneta na mão e leitura com interpretação. Beleza? Então, olha só, preparei esse mecanismo para vocês, essa telinha, né, sobre estequiometria, onde que nós precisamos entender o seguinte, que a estequiometria, que é a nossa proporcionalidade, né, entre as moléculas, reagentes e produtos, tá? Ela segue quem? A linha do mol. Então, o mol é uma relação que a gente precisa conhecer, é o carro-chefe de qualquer regra de três que vocês estão acostumados a falar, né? Que química se resume em regra de três. Mas você sabe fazer uma regra de três em química? Vamos lá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, ó, é você observar essa linha. O mol sempre tem 6 vezes 10 na 23 moléculas, 6,02, vamos arredondar aqui. Então, moléculas aparecem muito nas provas. A parte de massa, essa massa é a massa que você pega onde? Na tabela periódica, certo? E o volume é 22,4 litros, desde que seja um gás e esteja na CNTP. Tranquilo? Então, essa seria a nossa introdução à estequiometria. Agora, a famosa regra de três. Primeiramente, temos que ter a equação devidamente balanceada. Senão, não sai. Certo? Agora, como é que monta uma regra de três? Né? A regra de três são duas linhas. Né? Só que essa primeira linha, pessoal, 2 está para 4. Estou chutando aqui alguma coisa. Tá? 2 está para 4. Esses valores, né, que eu coloquei ali simbolicamente, você pega sempre, sempre, sempre aqui, ó, na linha do mol. Sempre. Tranquilo? Agora, a linha de baixo, para você fechar a sua regra de 3, você pega os dados do enunciado. Por isso a leitura e o texto bem interpretado. Certo? Então, ó, 2 está para 4, assim como 6 está para x. Faça a multiplicação cruzada aqui e você tem o valor de x. Mas o problema é, professor, o que eu coloco nessa primeira linha do mol? O que está nessa linha azul em cima, certo? O número de moléculas, a massa, o volume, o número de átomos. Professor, posso misturar as unidades? Deve. Como já diz, claro que pode. Mas tem que escrever. Como eu sempre falo para meus alunos, se você não escreve nada, você não enxerga. E se você não enxerga, você não resolve os encaminhamentos, as ligações que os enunciados vão trazer para você. Tranquilo? Então, olha só, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, tá? Primeira coisa, ó, a água, certo? Ó, hidrogênio mais oxigênio formando a água. Primeira pergunta, está balanceada a equação? Olha lá, tá? Não, né? Olha só, hidrogênio mais oxigênio formando água. Não está faltando um oxigênio ali? Tá, né? Ou você multiplica a equação, né, o hidrogênio quanto a água por 2 e deixa o oxigênio, ou faz esse balanceamento. Ó. O que você vai fazer, não tem problema, faz de qualquer jeito, desde que obedeça a lei de Lavoisier, que diz que a soma dos átomos de um lado tem que ser igual à soma dos átomos do outro lado. Certo? Então, essa é uma regra muito importante. Então, nós temos que entender, primeiramente, vem comigo aqui, uma leitura, a escrita, a equação devidamente balanceada. São os 3 critérios básicos para você resolver qualquer questão de estequiometria. Captou a mensagem? Anotou isso aí? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou poder escrever aqui na primeira linha do mol? O que eu quiser. Por exemplo, se eu quero escrever sobre massa, ô, professor, mas de onde é que esses 2 gramas aqui na tabela? Se você for lá na tabela, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale quanto? Vale 16. Certo? Então, aqui é 2 gramas, porque é 2 hidrogênios. Aqui é 16, porque eu fiz 32 vezes meio. Dá 16, certo? E a água dá 18.
Escrevi tudo sobre massa, não tem problema. Só que agora, ó, eu não estou fazendo a regra de 3 certa ainda, tá, pessoal? Ó, eu estou colocando novamente a linha do mol. Porque olha só o que eu coloquei. Meu Jesus, professor, agora você colocou massa, você colocou volume e você colocou molécula. Sim, meu querido. Eu posso fazer qualquer uma dessas relações? Posso. Só que, lógico, vocês vão entender pelo enunciado qual que eu vou usar. É o enunciado que vai te dizer qual unidade vai ser aplicada. Então, continuando aqui, ó. Por que eu coloquei 11,2 litros? Porque é meio mol, ó, certo? E 1 mol é 22,4 litros. Então, meio mol, 11,2. Por que eu coloquei moléculas aqui? 1 mol. Quanto que é de moléculas 1 mol aqui, ó? 6,02 vezes 10 vezes 3. Por que eu coloquei 2 gramas? Porque é a massa que eu fui lá na tabela e peguei do hidrogênio. Agora, quer ver, ó? Vamos fazer um enunciado qualquer? Partindo de 4 gramas de hidrogênio. Qual vai ser o volume de oxigênio obtido e quantas moléculas será produzida de água? Então, você fecha que é a tua regra de 3, ó, certo? Deixa eu até colocar aqui, ó, euzinho aqui, ó, prestando atenção aqui, ó, faz a tua regra de 3 cruzada aqui e calcula o teu valor de x aqui, ó, beleza? E calcula a tua outra regra de 3 envolvendo o teu y daí propriamente dito. Qual será o valor? Ponto final. Tranquilo? Agora, o que precisa ser realmente, né, assim, atribuído mesmo, pessoal, e batido o martelo mesmo, são nesses 3 pontos, tá? Você conhecer o mol, você ter a tua regra de 3 montada pela estequiometria, pelo enunciado que está sendo trabalhado com vocês. Então, olha só, eu coloquei algumas questõezinhas para vocês agora, ó. A primeira, ó, para a reação de síntese da amônia, NH3, síntese é formação, ao utilizar 10 gramas, ó, povo, de nitrogênio, N2, reagindo com hidrogênio, qual é a massa aproximada do composto produzido? Dados, nitrogênio 14 e hidrogênio 1. Então, temos que ter a equação, ó. O nitrogênio reage com o hidrogênio e produz amônia. Primeira pergunta. Ha, já estou sabendo o que você está perguntando aí. Está balanceada? Não, né? Vamos balancear? Vamos. Que números que eu coloco para balancear? Eu fiz esse. Confere? Confere. Professor, o meu deu meio, 3 meios e 1. Não tem problema. Beleza? O importante é você ter o número de átomos de um lado igual ao número de átomos do outro lado. Linha do mol. O que eu preciso? 10 gramas. Ó. Eu estou te dando o que eu quero. Massa. E ele está pedindo qual é aproximadamente em gramas. Em gramas é a massa do produto. Ó. Posso fazer essa relação de massa com massa? Sim, eu já mostrei na tela anterior. Agora, como é que calcula? Vai na tabela, que está aqui, ó. Nitrogênio vale 14 vezes 2, 28. E 2 vezes 17, que amônia vale 17. Dados enunciado, 10 gramas. Qual será a minha massa de amônia? Multiplica cruzado e você tem o valor de x. Qual é o valor de x? 12 gramas. Letra C de Christoph, a resposta correta. E aí? Difícil? Tranquilo, né? Beleza? Lógico, depois, aqui é cálculo básico, tá, pessoal? Depois a gente coloca pureza, rendimento, excesso, daí a gente aumenta o grau de dificuldade aqui. Mas o básico é isso aqui. Se você entendeu isso aqui, depois são algumas regras de 3 a mais, uma interpretação a mais que você deverá fazer. Joia? Então, continuando aqui, ó. Outra questão, ó. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano. Reação de combustão, super importante. CH4 mais O2 formando CO2 e água. Tá balanceado? Agora tá. Beleza? Estão vendo? Ó, sempre a mesma fala. Equação balanceada. Está? Não. Então balanceia. Agora, 80 gramas. O que é isso? É massa. E ele quer saber a massa. Posso fazer uma relação de massa com massa de novo? Perceberam? Interpretação, meu amigo, minha amiga. Olha só, vocês estão vendo que todas as questões eu vou resolver da mesma forma, colocando a linha do mol, colocando os dados anunciados. Massa, massa, ou massa com volume, vocês já vão ver na próxima questão. E agora, de onde que eu tiro esses valores? Da tabela, certo? 16 gramas que está aqui, ó. Hidrogênio vale 1, carbono vale 12, dá 16. E 1 vezes 44, porque é um mol. Poderia ter colocado aqui também 1 vezes 16, não tem problema. Enunciado, 80 gramas, x.
multiplica cruzado. Prof, é a mesma intenção da questão anterior? Sim. Qual vai ser a resposta? 220 gramas. Letra E. Bacana? Próxima questão que eu falei para vocês. Ó. A combustão do amoníaco, NH3, é representada pela seguinte equação. Opa, olha que massa, hein? A equação agora já está balanceada. Então, já fica mais fácil a resolução. Ele fala assim, ó, a massa de água em gramas, cadê a água? Está aqui, ó. Obtida a partir de 89,6 litros de gás amoníaco. Cadê o gás amoníaco? Está aqui, ó. Na CNTP, que é importante isso, é igual a. Então, o que eu preciso destacar aqui? Ó? Volume e massa. Que massa, né, prof? Posso misturar, então? Pode, deve. É claro que pode, certo? Continuando ali, ó. Só que agora eu preciso escrever em volume na CNTP. O mol, lembra da tela anterior? 22,4. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 22,4 litros está para a massa. Ó. Não vai confundir, não vai colocar 3 vezes 22 aqui, porque eu não quero volume. Eu quero... Ai, que bonito. Massa. Então, escreva massa. Eu quero volume. Então, escreva volume. Essa é a dica importante que você tem que seguir. E essa organização precisa ser bem trabalhada. 89,6. Qual vai ser a massa produzida? 108 gramas. Qual que é a resposta? Letra B. Então, começando a entender a estequiometria básica, todas são assim, todas serão assim. Quer ver? Ó? Vamos para uma um pouco mais difícil aqui. Ó. A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares, como a sacarose, conforme reação a seguir, são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. Está aqui a equação. A quantidade em gramas de açúcar, então é esse que eu quero, para preparar aqui, ó. Agora cuidado, hein, ó. 1 litro de água ardente. É um tipo de bebida com alto teor alcoólico. 46% em massa de etanol. Professor, mas aqui está em massa e aqui está em volume. Calma. Ele está me dando os dados aqui, ó. Uau! O que ele me deu aqui atrás, ó? A densidade. Se você tem densidade e você tem volume, você calcula o que disso? A massa. Como é 1 grama por ml e 1 litro é 1.000 ml, isso aqui corresponde a quanto? A 1.000 gramas, que é a massa total. Litro de aguardente, isso aqui é o meu 100%, é o tudo. Agora eu faço aquela regra de 3 básica, ó, por isso que eu falei, tem questões um pouco mais incrementadas, você tem que fazer uma regra de 3 a mais. 1.000 gramas, que é tudo, que é aguardente, se tudo fosse etanol, seria 100%, mas ele fala que é 46%. Então, qual que é a massa de etanol que eu vou produzir ou utilizar? Certo? Então, vai na tua equação, a tua linha, massa e massa de novo. 342. Onde que eu tirei esses 342? 12 vezes 12, mais 22 vezes 1 e mais 11 vezes 16. Somando tudo, 342. E 4 vezes, porque são 4 mols, a massa do etanol. Como eu quero saber de 460 gramas de etanol, qual é a massa do açúcar? Faz cruzado e você tem o valor de Y. Quanto que é o valor de Y? 855 gramas. Pronto, acabou. Boa, né? Próxima questão, tá? Essa é uma questão um pouco também mais específica, mas né, é preciso trabalhar a interpretação. O que está dizendo ali? Ó? Diversos povos africanos apresentam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro, e assim muito dos conhecimentos que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com os seus martelos e bigornas, desempenhavam um importante papel político e financeiro. Nenhuma informação quimicamente importante aqui. Quimicamente. Supondo que o mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita, ó, aí que eu queria chegar, ó. Hematita é um mineral, é um minério. Se é um minério, ele é tudo, ele é a rocha inteira, ó. Ele tem que ser 100%. Essa interpretação é muito importante. Só que dentro dessa hematita eu tenho sempre uma substância química, que nesse caso
o óxido de ferro 3, que possui 85% lá dentro. Essa é a interpretação que o aluno tem que ter. Beleza? O que ele está falando aqui? Ó? Quantos quilos de ferro aproximadamente... Cadê o ferro? Está aqui, ó. Aproximadamente seriam produzidos a partir de 500 quilos do minério, que é 100%, mais 85% é desse Fe2O3. Então, o que tem que fazer? Primeiro, calcular a massa da substância. 500 quilos é 100%. Se tudo fosse essa substância. Como eu quero saber de 85, qual vai ser a massa em quilos de Fe2O3? Ó, e isso aqui é de Fe2O3. Então, destaco as duas substâncias. Ó. O Fe2O3, que na linha do mol eu vou trabalhar com massa, e com a massa do ferro que eu também preciso. Linha do mol, 160, da onde que eu tirei dos valores aqui, ó. O oxigênio vale 16 vezes 3, 48, mais o ferro, 56 vezes 2, 112. 112 mais 48, 160. Está para 2 vezes a massa do ferro. Dados enunciado, quanto que eu coloquei? 425 quilos. Qual vai ser a massa em quilograma de ferro obtido? 297, letra C de Christoph, novamente, a nossa resposta correta. Tranquilo? Então, essa seria a maneira de você resolver quimicamente aí a nossa interpretação, tá? Ó, é isso que vocês precisam guardar, tá? É uma relação tranquila, né? Como eu falei para vocês, é o básico do básico, tá? Agora você tem que treinar, tá? Treina, pega várias listas, vários exercícios aí, para que você continue aí resolvendo mais ainda e com acertos aí efetivos a parte desta matéria. Tranquilo? Fico por aqui, na sequência, outros vídeos com outros comentários mais pontuais sobre diversos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.